Olá pessoal, eu sou a doutora Fernanda Santos Colombo, cirurgiã dentista e também estou na TV Relacionamento. A entrevistada no meu programa Sucesso com Verdade de hoje é Patrícia Matos, coach especialista em análise corporal e comportamental. Está correto, Patrícia? Está certíssimo, Sheila. Muito bem. Seja bem-vinda ao meu programa. É uma honra tê-la aqui e falar de um tema tão específico, né? E curioso, porque quando eu conheci a análise corporal, gente, eu fiquei encantada. Como nós aprendemos avaliando, né, analisando o nosso próprio corpo. Aliás, quem analisa é ela, né? Mas ela vai contar pra nós. Patrícia. É isso mesmo. Por favor. É algo realmente muito diferente, é uma análise que ela é muito profunda e é científica, né? Há quem diga, como assim análise corporal? O que é isso, né? Mas é totalmente científico e é muito diferente, o resultado realmente é incrível. Vamos por análise corporal, eu já tô curiosa. Eu conheço um pouco, mas eu tô curiosa. Imagino que você que tá me assistindo também. Análise corporal, assim, você vai olhar a silhueta, vai olhar os braços, o rosto. Eu vou olhar literalmente o formato do corpo. São 6 partes que eu preciso analisar. É o formato da cabeça, dos olhos, boca, tronco, quadril e pernas. E eu também preciso olhar a lateralidade, o lado direito e o lado esquerdo. Literalmente olhando a olho nu, eu consigo olhar pra você que está olhando aqui pra gente e te descrever exatamente como você é, como você funciona, como a tua mente funciona. Até aquilo que você não quer dizer, eu sei olhando pro teu corpo, porque o corpo não mente. Olha Ele só. mostra, o corpo mostra o invisível, né? O que está aqui dentro, o corpo acaba mostrando tudo Eu isso. sempre dizia que o corpo fala, né? Mas agora o corpo explica isso? Sim. Tem mesmo essa questão do corpo fala, né? É um livro muito famoso, muito conhecido, que eu também já li há muito tempo atrás. Mas são coisas totalmente diferentes. Sim. Ah, bom saber. Então, se alguém ficou curioso aqui, pode procurar, né? Que no final você vai saber o contato dela. Mas, como é usado, né? Para que é usado hoje em dia essa análise? Essa análise, gente, ela serve para resolver os problemas. Qualquer conflito que você tenha, qualquer problema que você tenha, não importa se é nos relacionamentos, na área financeira, na saúde, na carreira, qualquer problema que você tenha e que ninguém deu conta de te ajudar ainda e de te mostrar o porquê que você tem esse problema, a análise corporal, ela te mostra isso, literalmente. Que interessante. Então vamos pensar aqui, se uma pessoa que está aqui nos assistindo, ela tem um grande desafio em se recolocar novamente no meio profissional, ela pode recorrer a uma análise corporal? Com certeza. E foi ótimo esse exemplo que você deu, porque assim, bom, deixa eu explicar um pouquinho antes para fazer sentido aqui, né? Existem 5 tipos de mente, 5 tipos de personalidade, 5 formatos de corpos. Mas nós todos somos uma mistura desses 5 formatos, né? Quando nós somos gestados na barriga das nossas mães, então de 0 anos, né, desde a gestação até 5 anos de idade, quase completando 6, nós passamos por um processo que chama mielinização. Esse processo, mielinização, que nada mais é a membrana que envolve a nossa coluna vertebral, nossa espinha, e chama melina. Essa melina, quando ela recebe as informações, né, dos nossos neurônios, ela vai moldando o nosso corpo e dando formato para ele. É assim que faz o formato que nós temos. E cada momento, que são 5 que nós passamos, é o que dá esse molde. Então os nomes são bem esquisitos, são bem estranhos, eu vou até comentar aqui, mas são científicos, tá? Não atrelem esses nomes feios, estranhos, a coisas que a gente vê nos filmes ou nas novelas. Então vamos lá, o primeiro momento, o primeiro traço de caráter, né? Esse é o estudo dos caracteres, que como eu disse, isso é científico. São quantos traços? São 5 traços. Como eu disse, isso é com base nos estudos de William Reich, né? Que trouxe os estudos dos traços de caráter. Isso depois foi evoluindo também, né? Para bioenergética, enfim, mas é uma junção dos traços de caráter com bioenergética, também um pouco de constelação sistêmica, que é o que une tudo isso para depois, na hora da devolutiva, fazer sentido toda a análise. Mas apenas usando os traços de caráter, olhando para o formato do corpo, é possível. E aí o que acontece? Quanta informação, né? Olha quanta informação ela já passou para falar do corpo, né? Como eu te falei, para mim é bem curioso, eu desconhecia até eu ter a felicidade de te encontrar, você foi a primeira pessoa realmente com quem eu soube
e me interessei pelo tema. Falei assim, gente, essa oportunidade eu tenho que passar. E a Patrícia é uma grande empreendedora que também traz muita verdade, né, dentro do tema que ela desenvolve, de quantas pessoas ela já atendeu, quanta gente ela já salvou. Posso dizer que é salvar mesmo? Vamos dizer salvar, porque realmente é desde a relacionamentos, a pessoas que realizaram, olha como isso é profundo. E eu não esqueci da resposta não, tá? Eu vou voltar ao tema. Tem pessoas que já fizeram essa análise comigo e através dessa análise que eu disse que é tão profunda, descobriu o porquê que desenvolveu doenças raras. Uau. Que nem os médicos ainda, né, quando ela fez a análise, estavam com 2 CIDs em aberto, tentando descobrir por que surgiu tudo aquilo. E através dessa análise e conversando com ela, foi possível explicar para ela por que tudo aconteceu. Uau. Então tem de tudo mesmo, explica realmente, explica tudo. Então ela vai contar para nós agora os 5 tipos de caráter, isso? Isso, 5 traços de caráter. 5 traços. O primeiro momento é o que nós chamamos de esquizoide. Eu falei que os nomes eram estranhos, né? O primeiro é o esquizoide, que é o momento da gestação. O segundo momento chamamos de oral, que é o momento da amamentação, desmame. O terceiro momento, o terceiro traço de caráter, vem outro nome estranho, não se assustem, é o psicopata. E aí é o momento que nós começamos a interagir com o ambiente, além das nossas mães, né? Do pai, começa a interagir com o ambiente. O quarto momento é o desfraude, que aí é o que chamamos de masoquista, outro nome feio também. Estranho, né? Mas ela vai explicar. E não tem nada a ver, como eu já falei, com patologias clínicas. E o quinto traço é o rígido, né? Que é o momento que a gente começa aí o descobrimento, o surgimento da sexualidade, onde todos nós passamos por todas essas fases. Então, como eu disse, todos nós, todo ser humano vai ter um pouco de cada traço no formato do corpo, mas vai muito de como você mielinizou durante a tua infância, qual foi o ambiente, a cultura, tudo que você viveu e passou, como a tua mente leu aquele momento, mandou aquela informação para o teu corpo e mielinizou. Então todos nós temos essa combinação, mas nós temos de 2 a 3 picos mais altos, né, de um desses traços. E são essas combinações que moldam o nosso corpo. E aí, interessante, Patrícia. Então essas combinações, essas fases, podemos dizer que são fases da vida, né? Sim. Elas moldam o formato do corpo? Moldam o formato do nosso corpo, são esses formatos e esses traços de caráter que também explicam porque as nossas dores, o porquê que nós temos as nossas dores, mas também revelam quais são os nossos recursos. E aí, aproveitando para responder sobre, que eu não esqueci, a pergunta sobre carreira, né, se isso é possível. Então, vamos lá num exemplo na prática. Uma pessoa, por exemplo, que tem um pico alto de esquizoide, que é aquele primeiro traço, e essa pessoa vai ter mais isso lá na formação durante a gestação. Interessante. Como identificar num corpo? Eu estou aqui na sua frente, posicionada. Como que você identifica o esquizoide? Tá. Aí são pessoas magras, com quinas, então você vê pontas, né, aqui nos ombros, você vê um rosto mais comprido, mais alongado. Não necessariamente tem que ser um magro alto, pode ser baixinho, mas são pessoas magras, é aquele corpo num formato mais, digamos, um retângulo. Vamos usar em formas geométricas um retângulo. Então esse é o formato do esquizoide. Do esquizoide. Isso. Interessante. O formato do oral seria mais redondinho, são os mais fofinhos, né? Então você vê um rosto mais arredondado, a pele ela é um pouco mais fofinha, talvez até um pouquinho mais flácida, mas é mais fofinha. E cada um vai agir, interagir de uma forma. Os psicopatas são formatos mais triangulares. Então você vê isso no formato da cabeça, do corpo, posição de pernas, formato de quadril, dá pra ver isso também através desses formatos. O masoquista seria o mais quadradinho. Também nas 6 partes que eu comentei, né? Os olhos é o único que você não vê o formato, então a gente vê sensação e expressão, a conexão. Mas o restante é literalmente formato também. E o último, que são os rígidos, é as silhuetas, né? Aí a gente vê aquele corpo com mais curvas. Esses basicamente são os formatos. Maravilha. Agora, qual é a interferência, né? Já que nós entendemos aí um pouco do formato de cada corpo, como que é a interferência no autoconhecimento, né? Como que a gente pode trabalhar o autoconhecimento a partir do corpo? Vamos unir, então, o autoconhecimento com, por exemplo, uma transição de carreira. Que aí eu falo das duas coisas juntas. Exatamente, muito bom. Por exemplo, o esquizoide. O esquizoide, ele vai se dar bem em áreas em que ele possa de verdade usar a criatividade dele. Onde ele possa sair da caixa. Onde ele possa, inclusive, não ter muito contato físico com as pessoas.
Os esquizoides, eles não gostam muito, não tem muito essa coisa de ficar abraçando, de ficar perto. Então, se ele estiver num cantinho isolado e ele puder usar a criatividade dele à vontade, independente de qual seja a área, ele vai fluir. E ele não vai ficar na dor, ele vai ativar os recursos do traço dele. Provavelmente esse profissional vai se dar muito bem em qualquer área que ele atue, só que preservando isso, onde ele possa realmente ter a liberdade de expressão e de criação dele. Se eu falar no oral, aí os orais já é diferente. Esses precisam do contato das pessoas. Literalmente. Se você coloca pessoas orais para atuar em áreas onde ela precisa fazer coisas repetitivas, coisas maçantes, muitos cálculos, coisas pesadas nesse sentido, os orais, eles não vão dar conta. E se eles derem conta, eles até podem dar conta, mas eles vão sofrer muito com isso e eles, inclusive, podem engordar. Isso justifica, inclusive, a questão das pessoas que têm facilidade para engordar, para pegar peso, né? Tem muito a ver com quem tem pico de oral. Olha só, quando eu abordo o autoconhecimento, eu gosto muito de falar do se conhecer internamente. Então, se eu passar de repente aqui por uma análise corporal com a Patrícia e me conhecer melhor, eu vou entender muitas coisas e eu mesma vou saber onde eu me encaixo melhor, né? Com certeza. Dentro da vida profissional. Eu me identifico muito com o oral, viu? E você tem, um spoilerzinho aqui, você tem os seus picos principais te olhando aqui, o oral e um outro que eu vou falar ainda no final. Ah, maravilha. Mas são os seus dois picos principais, já dando um spoiler aqui. E é importante realmente você ter esse conhecimento, porque o que é o interessante disso? Você não precisa, por exemplo, preencher um teste, fazer algo sistêmico, que tem, por exemplo, diversos testes, inclusive o DISC, que é super famoso, que eu, inclusive, também tenho conhecimento, também aplico, mas você necessariamente precisa preencher um formulário e tal. Esse não, você não precisa me falar nada. Eu te olho, eu te mapeio e eu consigo ali dizer pra você como você funciona e te dar respostas que talvez ninguém te deu conta de dar. Olha que interessante. E quando a gente trabalha o autoconhecimento, quanto a gente mais se conhece, mais a gente vai estar realizado naquilo que faz. Que muitas vezes, Patrícia, o que acontece? A pessoa passa a viver o sonho do outro, por necessidade, ela vai se encaixar numa vaga de emprego onde ela não tem o perfil, mas por necessidade, ou às vezes por medo, né, de enfrentar uma outra situação, ou de não se sentir merecedora ou apta, não, eu posso conhecer uma outra coisa, né? Qual é o tempo de processo? Que interessante isso que você veio trazendo. Que realmente o corpo também ajuda nessa descoberta, né? Sim, é interessante você dizer isso, Shirley, porque, por exemplo, se eu falo dos psicopatas, que é o terceiro traço de caráter, essas pessoas nasceram para liderar. Nasceram para liderar. Então, uma pessoa que tem esse pico alto de traço de caráter no formato do corpo e ela está atuando em áreas, por exemplo, que ela não tem o comando da situação. E eu não estou falando que necessariamente tem que ser o chefe, gerente ou diretor. Você pode atuar em outros cargos, mas você ter o comando, você poder liderar coisas e pessoas. Se essa pessoa em pico alto não tem isso, ela fica totalmente frustrada. E uma coisa interessante dos psicopatas, a habilidade deles não está em fazer as coisas, está em se conectar com pessoas que fazem as coisas. Olha só. Se a gente pega, por exemplo, aí o masoquista, só que qual que é o traço corporal do psicopata? Formatos triangulares. Isso. Aí o masoquista que eu vou falar agora são os quadradinhos. Pensando aí também numa transição, né, como que essa pessoa se encaixa numa vaga de trabalho. Os masoquistas, eles precisam trabalhar com coisas detalhadas, processuais, onde ela precisa ficar totalmente focada, e coisas difíceis, inclusive, porque os masoquistas, eles têm essa habilidade de ter a força, de ter o foco. Agora, não peça para eles improvisarem. Eles travam, gente, o masoquista, Então, eles travam totalmente assim. Um exemplo legal, pensa na Dilma, antiga presidenta. Ela tem muito, o traço principal dela é masoquista. Então, vejam quando ela tinha que improvisar alguma coisa, como travava tudo. Então, vou começar a analisar mais os perfis comportamentais, né? Como que as pessoas se postam, né? Exato. E o rígido, que é o quinto e último traço de caráter, que inclusive é um dos seus picos também. Olha. Depois a gente faz a tua análise detalhada para você saber. Eles já precisam, esses nasceram para brilhar. Uau, será? Com toda certeza. E se essas pessoas, por exemplo, num ambiente de trabalho, elas não estão encaixadas, inseridas, onde elas possam literalmente ganhar a cena,
Seja um palco, seja um espaço onde elas consigam mostrar a que vieram, elas ficam frustradas, né? E também tendem a ficar divididas. Então é interessante que essas pessoas, e aí você se conhecendo, você consegue atuar onde você consegue dar o seu melhor, colocar de fato as suas habilidades em prática e colocar os seus superpoderes para fora. Olha, agora eu vou dar um depoimento aqui. Eu conheci a Patrícia, conheci tudo o que ela está passando. Ainda não passamos por uma análise profunda, né? Mas agora ela falando do rígido, né? Sim. Eu passei 23 anos da minha vida na área administrativa, financeira, sempre atuando na gerência de finanças, tendo que trabalhar a maioria do tempo, de 9 às 18, tudo. E eu demorei muito a me descobrir que eu sou muito oral, que eu gosto do trabalho em equipe, mas eu gosto da liberdade, eu gosto de estar fazendo isso que eu estou fazendo. De brilhar. E isso eu precisei trabalhar muito o meu autoconhecimento. Então, Patrícia, olha só, para quem ainda não conhece o Corpo Explica, que mensagem você deixa para essa pessoa que está conhecendo agora e como ela pode se beneficiar mais profundamente, né? O seu corpo responde absolutamente tudo. Tudo que você queira saber. Qualquer resposta que você já buscou em qualquer outra forma de autoconhecimento, e assim, existem várias e todas são incríveis, mas se alguma lacuna ficou faltando aí, de novo, seja na área de relacionamentos, financeira, carreira, saúde, o corpo explica inclusive doenças também. Te falei, por exemplo, do caso da doença rara, mas muitas outras também. Então, qualquer coisa que você queira saber e entender o porquê dos conflitos, o porquê você está vivendo da forma que você está hoje, o teu corpo explica exatamente tudo. Então, realizando, por exemplo, uma análise corporal, você vai entender o porquê dos seus conflitos, onde e como eles começaram e, o mais importante, como resolver cada um deles. Muito bom. Patrícia, como você pode ser encontrada nas redes sociais? Deixa aqui os seus contatos. Vocês podem me encontrar através do meu Instagram, que é o Coach Patrícia Matos. Também tem o LinkedIn, que está como Patrícia Matos. E o telefone também, que é o 011 98204 2131. Patrícia, gratidão pela sua presença. Tenho certeza que nós vamos ajudar aqui muitas pessoas, né, que estão assistindo o programa. Desejo que você volte, tá? O espaço está aberto para você. Com certeza. Fique à vontade. E até o meu próximo programa. Sucesso com Verdade.